Esta semana, o plenário da Câmara deve analisar a medida provisória que trata do saneamento básico, um assunto polêmico que deve gerar muita discussão no plenário. E para falar desse assunto e da pauta da semana, a gente conversa com a repórter Dini Moraes, que acompanha as votações no plenário Ulisses Guimarães. Dini, esse com certeza é o principal assunto da semana aqui no plenário, né? Oi, Jaciene. Então, esse é o principal assunto da semana. E lembrando, gente, que essa medida provisória do saneamento, ela já chegou aqui no Congresso Nacional em meio a muita polêmica. E agora está praticamente na reta final. Se ela não for votada essa semana, a gente pode praticamente dizer que ela vai perder a validade, porque ela só tem força de lei até segunda-feira da semana que vem. E até lá, ela precisa ser aprovada pelo plenário da Câmara e pelo plenário do Senado. Ou seja, prazo apertado, um assunto super importante, né, Dini? Já que a gente tem aí a informação de que só metade da população tem acesso a saneamento básico, um dado super preocupante, né? A gente pensar que o Brasil tem mais de 200 milhões de brasileiros aí, de habitantes, e pensar que metade da população não tem acesso, quer dizer, é muito preocupante esse dado, né? Muito, muito. E é um assunto que ele é considerado, de fato, muito relevante, muito importante aqui pelos parlamentares. Como você mesma falou, metade da população não tem acesso à rede de esgoto, ou seja, são 100 milhões de pessoas que não têm esse tratamento em casa, não têm a coleta de esgoto em casa. Então, tem que dar algum fim para os dejetos que têm na casa dele. 35 milhões de pessoas não têm acesso à rede encanada de água. Então, isso pode parecer banal para algumas pessoas, mas não, tem muita gente que ainda não tem acesso a esse serviço básico de saneamento. E claro, né, vai gerar toda uma consequência para a saúde pública também. Agora, apesar Exato. disso, Dini, por que é tão polêmico, por que deve gerar tanto debate no plenário, hein? Então, vamos explicar um pouquinho dessa medida provisória. Ela tem basicamente 4 pontos. O primeiro delas é que ela facilita a venda de companhias públicas de saneamento, né? E aí a gente pode citar, por exemplo, a SEDAI no Rio de Janeiro, a Sanepar no Paraná e várias outras aí, a Embasa na Bahia. Também, outro ponto, ela facilita a concessão desses serviços pelos municípios para empresas particulares. Hoje, as assembleias legislativas precisam dar o aval, né? E aí essa medida provisória ela tira essa obrigação aí, facilitando então a concessão desses serviços para iniciativa privada. Outro ponto é que também essa medida provisória facilita o licenciamento. Ela, na verdade, facilita, digamos assim, tira um pouco do licenciamento e permite que ele fique suspenso por um período para as novas estações de água e de esgoto para os municípios, certo? Que serem instalados. E também ela dá atribuição à Agência Nacional de Águas para estabelecer regras nacionais para saneamento básico. Hoje, a ANA, né, a Agência Nacional de Águas, não tem essa atribuição. Agora, Dini, além desses pontos aí, além das regras que a medida provisória traz em si, e que já vai gerar muita discussão no plenário, a gente percebe que basicamente assim, o plenário deve ficar dividido entre quem apoia aí a privatização dessas empresas e quem é contra a privatização, né? Exatamente. Esse é o ponto de entrada, a principal polêmica da medida provisória, essa questão de repassar para a iniciativa privada ou não repassar para a iniciativa privada essa questão do esgoto e da água. Porque o que tem aí envolvido, gente? É justamente uma visão dos partidos e dos parlamentares a respeito da água. Para alguns, inclusive para o governo, para alguns parlamentares e para o governo, você passar para a iniciativa privada, passar para empresas particulares a responsabilidade de prestar esses serviços, faz com que aumente a quantidade de pessoas, vai permitir, né, com que aumente a quantidade de pessoas atendidas, ou seja, vai ampliar a prestação desse serviço. Porque o governo hoje, principalmente por causa da questão do teto de gastos, o governo ele tem um gasto limitado, ele tem um orçamento limitado e não consegue ampliar, gastar o suficiente que deveria ser gasto aí para ampliar a quantidade de pessoas com acesso ao saneamento básico. Já do outro lado, tem as pessoas que dizem o seguinte: olha, se você passar isso para a iniciativa privada só vai querer gastar nos municípios em que dá lucro. Onde ele consegue lucro, onde não tem lucro... Ou seja, o problema vai continuar em muitos municípios brasileiros, para parte dos parlamentares aí defende essa ideia, né? Quer dizer, privatizar não vai resolver. É uma preocupação deles, eles vão querer só gastar onde tem lucro. E a água não pode ser comercializada, a água deve ser um bem que não pode gerar lucro para ninguém. Esse é um dos entendimentos, porque a água seria um direito fundamental de qualquer brasileiro. Esse é o grande embate. Ou você cede para as empresas privadas e aumenta
alimenta a população atendida, ou você não pode ter lucro porque a água não é uma mercadoria, digamos assim. Esse vai ser o grande embate ideológico que a gente vê ali no plenário. Tá certo, Dini, muito obrigada aí pelo bate-papo, pelas informações, e você pode acompanhar todo esse debate pelo YouTube, também pela TV Câmara e pela internet. É só acessar www.câmara.leg.br.